Você já percebeu como o silêncio incomoda? Em uma sala cheia, basta um instante sem palavras para que alguém quase instintivamente quebre a pausa com qualquer frase, por medo do desconforto. É nesse exato momento que o poder muda de mãos. Porque enquanto uns falam para se proteger do vazio, outros aprendem a dominar esse espaço e transformam o silêncio em uma arma invisível. A lei número 4. Diga menos que o necessário revela algo que poucos compreendem. Quem fala demais entrega seu mapa mental, suas intenções, seus medos. Quem fala pouco, comanda. Pense nas últimas vezes em que você revelou demais. Um segredo, uma opinião, um plano. Quantas vezes o arrependimento veio logo depois? Neste vídeo, vamos explorar como o controle das palavras, e principalmente das pausas, pode inverter o poder em qualquer conversa, negociação ou relação pessoal. Você vai entender por que os grandes líderes nunca se apressam em responder, e como o mistério é a linguagem natural de quem possui autoridade. E antes de continuar, me diga nos comentários: você já perdeu o controle por falar demais? A sua história pode inspirar os próximos vídeos e mostrar que o silêncio, quando bem usado, vale mais do que 1000 palavras. O ser humano fala porque teme o vazio. Desde os tempos primitivos, o silêncio representava perigo, um predador oculto, uma ameaça invisível. Hoje o instinto continua o mesmo. Quando o silêncio surge em uma conversa, sentimos a necessidade quase biológica de preenchê-lo. É aí que nos tornamos vulneráveis, porque cada palavra dita em excesso é uma janela aberta para a leitura emocional do outro. E quem sabe observar, entra. Psicólogos chamam isso de reflexo da exposição. Quanto mais alguém tenta se justificar, mais entrega o que realmente pensa. É por isso que, em negociações, os mais experientes deixam o silêncio trabalhar por eles. O lado que fala primeiro perde, o lado que se apressa a explicar revela medo. E o medo no jogo do poder tem cheiro, tem ritmo, tem som. É o som da insegurança disfarçada de argumentação. Imagine uma entrevista de emprego. O candidato responde rápido demais, tentando parecer confiante. O recrutador calado apenas observa e o vê revelar fraquezas, hesitações e inseguranças sem perceber. O silêncio, nesse caso, foi a armadilha perfeita, porque o silêncio sempre obriga o outro a preencher o vazio com o que não queria dizer. A mesma lógica se aplica às relações pessoais. O amigo que fala demais entrega suas intenções. O chefe que tenta se impor gritando perde autoridade. Já o indivíduo calado, medido, que observa e fala apenas quando necessário, torna-se imprevisível. E o imprevisível é sempre temido. É por isso que a lei número 4 não trata apenas de controlar o que você diz, mas de entender o que o outro entrega quando não suporta o silêncio. O poder não está em dominar a fala, mas em dominar o momento em que se escolhe calar. Se esse insight já te fez pensar diferente, deixa o like agora, porque o silêncio que estamos prestes a explorar é muito mais perigoso do que parece. O silêncio não é ausência de som, é uma presença estratégica. Ele pesa no ar, molda a atenção, força o outro a revelar suas intenções. É o espaço onde a mente do outro se perde, tentando interpretar o que você realmente pensa. E nesse intervalo, invisível, quase imperceptível, nasce o poder. Napoleão Bonaparte, por exemplo, era mestre nessa arte. Em reuniões, ficava longos segundos em silêncio antes de responder, obrigando generais e ministros a se exporem, a se contradizerem, a tentarem preencher o vazio com justificativas desnecessárias. Cada pausa dele era uma armadilha. Cada segundo calado um golpe psicológico. Ele sabia que o silêncio causa desconforto, e que o desconforto é o terreno perfeito para o controle. Séculos depois, esse mesmo princípio é usado nas mesas de negociação de Wall Street. Quando um investidor experiente quer testar o nervosismo de alguém, ele faz uma proposta e se cala. Deixa o outro se afogar no próprio discurso, tentando decifrar o que o silêncio significa. Será que ele concordou? Será que discordou? Está bravo? Está testando? A mente do inseguro se fragmenta, e é nesse caos interno que o silencioso vence. Mas o poder do silêncio vai além dos negócios. Pense em um relacionamento. Quando alguém tenta te provocar e você responde imediatamente, você alimenta o conflito. Mas quando você pausa,
observa e simplesmente não reage, algo muda. A outra pessoa começa a se desestabilizar. O controle emocional muda de lado. E o mais interessante é que o silêncio faz isso sem esforço. Ele é como um espelho que obriga o outro a lidar com o próprio reflexo, com seus medos, sua ansiedade e sua falta de controle. Talleyrand, o diplomata que sobreviveu a Napoleão e a 5 regimes diferentes, dizia: a fala foi dada ao homem para esconder o pensamento. Mas os poderosos de verdade vão além disso. Eles usam o silêncio para esconder até o fato de que estão pensando. Se você começar a aplicar essa lei no seu dia a dia, perceberá algo curioso. As pessoas vão te respeitar mais, ainda que não saibam explicar o motivo. E talvez seja esse o maior segredo do silêncio. Ele impõe respeito, sem precisar pedir por ele. O silêncio é um espelho que reflete fraquezas alheias. Ele não precisa agir, apenas existir. E quanto mais denso o ambiente, mais poder ele carrega. Veja o exemplo de Elizabeth I, a rainha da Inglaterra. Quando seus conselheiros se reuniam para discutir política, todos tentavam adivinhar o que ela pensava. Ela escutava em silêncio absoluto, sem expressar reação. O medo de errar suas intenções fazia com que os próprios aliados se traíssem. Falavam demais, revelavam suas ambições, entregavam as próprias estratégias. No fim, ela não precisava ordenar nada. As pessoas se moldavam ao silêncio dela. Essa é a essência da lei número 4. Falar menos não é ser passivo, é ser cirúrgico. Porque enquanto as palavras do impulsivo se espalham, o silêncio do calculista concentra a energia. Ele transforma cada pausa em um campo de força. É o mesmo princípio usado em interrogatórios. O investigador faz uma pergunta e espera. O suspeito desconfortável começa a falar demais, e cada palavra a mais é uma peça de autoincriminação. O que muitos não percebem é que o silêncio tem camadas. Há o silêncio do medo, aquele que paralisa, mas há também o silêncio da estratégia, o que observa, analisa e prepara o golpe certo. Dominar esse segundo tipo é o que diferencia o ingênuo do estrategista. Na vida moderna, essa lei se manifesta de formas sutis. Nas redes sociais, por exemplo, quem fala o tempo todo perde mistério, previsibilidade e valor. Já quem fala pouco, mas fala no momento exato, desperta curiosidade e autoridade. O público se aproxima para entender quem está por trás daquela calma. Aplique isso em qualquer ambiente, no trabalho, em um debate ou até em uma discussão familiar. Quando o outro espera uma reação imediata e você oferece silêncio, você o desarma. Ele esperava guerra e encontrou uma muralha. A maioria das pessoas fala para preencher o desconforto, mas os líderes verdadeiros falam apenas para concluir o que o silêncio já começou. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu: dominar o silêncio é dominar o tempo. Então comenta aí, qual foi a última vez que o seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra? Essa reflexão pode ser o primeiro passo para a sua transformação. Existe uma ironia poderosa na lei número 4. Quanto menos você fala, mais as pessoas tentam te entender. E quanto mais elas tentam te entender, mais poder você tem sobre elas. É um jogo de percepção. O ser humano teme o que não compreende. E por isso, o mistério é a forma mais sutil de dominação. Quando você fala pouco, o outro completa o vazio com suas próprias projeções. E é aí que ele se entrega. Pense nos grandes estrategistas da história. Maquiavel, ao aconselhar príncipes, raramente se expressava de forma direta. Ele usava meias-verdades, metáforas, ambiguidades. Com isso, deixava margem para interpretação. E o poder sempre está com quem define o significado das coisas. O mesmo acontece hoje, em discursos políticos e empresariais. Líderes calculam cada palavra, não para informar, mas para moldar o imaginário. Eles sabem que o silêncio, combinado com a incerteza, é a mais refinada das manipulações. Na prática, essa lei é vital para qualquer um que queira preservar a autoridade. O colega que fala demais no trabalho revela insegurança. O gestor que responde tudo de imediato perde o respeito. O líder que escuta e responde com pausas, com frases curtas e precisas, se torna impenetrável. A dúvida que ele deixa no ar o torna maior. E aqui está o ponto mais fascinante. O silêncio cria tensão. E a tensão cria presença. Um olhar fixo,
uma respiração contida, um intervalo entre frases. Esses detalhes fazem o outro sentir que está diante de alguém que pensa antes de agir. E no mundo do poder, essa sensação vale mais do que qualquer discurso. Na era da exposição constante, dominar a arte de falar menos é um ato de rebeldia. Enquanto todos gritam para serem ouvidos, o sábio cala e observa. O ruído faz parte da distração, o silêncio da estratégia. Se esse conceito te fez enxergar o silêncio de outra forma, pausa o vídeo por um segundo e compartilha ele com alguém que fala demais. Talvez esse simples gesto o ensine algo que nenhum conselho direto conseguiria. Que o verdadeiro poder não está no som, mas no eco que o silêncio deixa. No jogo do poder, falar é arriscar. Cada palavra é uma revelação, um traço do que você sente, do que teme e do que deseja. Por isso, quem fala sem controle entrega munição. Quem domina o silêncio, ao contrário, transforma o mistério em escudo e espada. Essa é a essência da lei número 4. Diga menos que o necessário. A linguagem é uma ferramenta de manipulação, mas o silêncio é uma arma de sobrevivência. Alexandre, o Grande, entendia isso melhor do que ninguém. Durante suas campanhas, mantinha segredos até de seus generais mais próximos. Comunicava-se por símbolos, gestos, olhares e raramente explicava seus planos. O resultado? Seus aliados o viam como um ser quase divino, imprevisível e inalcançável. Já seus inimigos, perdidos na tentativa de decifrar seus silêncios, se destruíam entre suposições e paranoia. Alexandre usava o que a psicologia moderna chama de ambiguidade calculada. Quando o outro não sabe o que você pensa, ele projeta o que teme. E o medo é a mais eficiente forma de controle. Hoje, essa lei se manifesta em ambientes muito diferentes, mas com o mesmo princípio. O político que pausa antes de responder uma pergunta difícil. O empresário que deixa um concorrente expor sua estratégia antes de dizer uma única palavra. Ou até mesmo aquele amigo que, em um conflito, apenas observa. E no final todos acabam se justificando para ele, como se ele tivesse vencido sem mover um músculo. Mas há um detalhe que separa o sábio do manipulador: a intenção. Usar o silêncio não é se esconder, é se proteger. É entender que nem tudo precisa ser explicado, nem toda verdade precisa ser dita, e que o controle emocional é mais valioso do que qualquer argumento. A palavra pode ganhar uma discussão, mas o silêncio conquista respeito. Aos olhos da psicologia, quem domina o silêncio, domina o ambiente. Ele se torna o referencial emocional, o centro invisível em torno do qual tudo gira. É como se sua calma silenciosa ditasse o ritmo da sala, mesmo que ninguém perceba conscientemente. E é aqui que o poder se revela. Quando você percebe que o silêncio não é a ausência de ação, mas a ação mais estratégica possível. Falar é natural, calar é arte. E quem domina essa arte não precisa vencer discussões, porque já controla o jogo antes mesmo que ele comece. Se esse vídeo te fez enxergar o poder sob uma nova perspectiva, inscreva-se agora. Porque a próxima lei vai te mostrar que até a verdade pode ser uma armadilha.